Então, e aí o Freud vai entendendo que essas questões, elas são muito mais profundas, né? Que não é só essa abordagem terapêutica de momento, ou mesmo de um apaziguamento de uma angústia, mas não me engano, como os psicanalistas como se tivesse, né, como ter. Então, assim, a psicanálise, ela não tá mais nesse lugar de ser essa coisa super acessível, super difícil. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à segunda temporada do Espaço Psi, um projeto de extensão da Faculdade Unibraz Santa Inês, dos alunos do 8º período do curso de Psicologia. Esse trabalho, esse projeto, ele tem como objetivo levar a psicologia de uma forma mais simplificada para a comunidade em geral, para as pessoas que têm interesse, que têm curiosidade e que querem saber um pouquinho mais sobre a psicologia. Eu me chamo Michele Vasconcelos e, juntamente com o Arthur Vieira, a Valesca de Fátima, a Narcísia Gomes, o André Oliveira, nós fizemos o Espaço Psi. Esta já é a segunda temporada do projeto e dessa vez nós trouxemos um time de especialistas para colaborar com a formação e com a informação sobre a psicologia. Maravilha, então pessoal, ponham seus ouvidos e preparem-se que vai ser show. Então, meu nome é Arthur Vieira e hoje nós vamos falar sobre psicanálise. Então, nesse episódio a gente vai trazer o inconsciente, vamos trazer os atos falhos, os xistes, as repetições, as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, para que realmente a gente consiga entender o porquê do adoecimento e do motivo de cada dia mais as pessoas estarem adoecendo, né, professora? Com transtornos mentais, nessa contemporaneidade, nesse tempo que a gente está vivendo que só está aumentando, né? Então, quando a gente abre as redes sociais, quando a gente se depara com os jornais, é só caso de depressão, é o aumento de ansiedade, enfim. E hoje nós estamos muito felizes realmente de estarmos lhe recebendo aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço. Bom, para a gente começar o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada, nós trouxemos hoje a Andressa Pinheiro, a nossa convidada especial, que é formada em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão. Ela que é mestre em psicologia com ênfase em epistemologia, história e fenômenos psicológicos. Ela também é especialista em saúde mental e tem atuação profissional em psicologia social e clínica, atuando em grupos, comunidades e povos do Maranhão. Também tem experiência na clínica com adultos e, além disso, ela é psicanalista em formação, atravessada pelo pós-estruturalismo francês. Andressa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e é com você. Então, gente, agradeço, né, a recepção, né, complementando também um pouco dessa apresentação, falar que a minha preocupação sempre foi grande, né, em relação a poder convergir e ligar a psicologia, tanto tudo que a gente entende como psicologia clínica, quanto com psicologia social, né? Então, para as pessoas em geral, às vezes a psicologia pode parecer esse campo que é único, né, mas existem as suas especificidades. Mas sempre tive essa preocupação, né, de conseguir perceber uma atuação contextualizada, que de fato percebesse as pessoas nos seus contextos, né, com as suas necessidades, e sempre pensando aí numa psicologia barra psicanálise situada no mundo, né, a partir de onde eu venho também, né, afinal sou uma mulher que me autodeclaro, né, uma pessoa parda, né, negra, né? Sou uma pessoa periférica também, né? Vinda aí de São Luís. Então, todos esses atravessamentos, né, me constituem enquanto pessoa e também me direcionam, né, na minha atuação, na minha visão clínica, na maneira como, enfim, eu percebo o mundo. Então, quando eu falo uma psicanálise situada, que não tem essa história de ser uma prática imparcial ou neutra, né? Sem dúvida, eu parto de um princípio de que a partir de quem fala, existem muitos significados, muitos simbolismos, e também a partir de quem fala, existe uma possibilidade de escuta, né? Que é um pouco disso que a gente vai falar também. Então, todos esses signos aí que eu falei um pouco para vocês, eles me atravessam, né? Essa atuação em direitos humanos já tem um tempo aqui no Maranhão. Já tive atuação também em coletivo antimanicomial, né, também aí nessa pegada de pensar as violências estruturais, sistêmicas, e também tenho versado agora sobre gênero e sexualidade, né, nas minhas pesquisas, né, dialogando aí com o feminismo negro, com as teorias decoloniais, então é por esse campo que eu me situo,
e que eu me encontro e por onde também eu sigo, né? Um pouco do norte que eu tenho enquanto atuação. Maravilha. Ok, então, Andressa, você tem toda essa bagagem, a gente também não pode deixar de dizer que você também é professora universitária, né, inclusive da própria Faculdade Unibrais Santa Inês, e professora da área de psicanálise, da área de TCC, e eu queria começar o nosso podcast, as nossas perguntas, com uma pergunta que para muitas pessoas pode parecer bem simples, né? Mas para outras pode parecer assim uma confusão aí mental. Muita gente confunde, não consegue distinguir aí o entrelaçamento entre a psicologia, entre a psicanálise, e eu queria que você falasse para a gente um pouquinho aí sobre a abordagem psicanalítica. Certo. Então, para a gente fazer, né, essa distinção e também, na verdade, essa distinção e esse encontro, né, para ficar um pouco mais claro, tanto para a gente quanto para quem nos escuta, né, é importante a gente voltar um pouco para a história, né? Porque também quando a gente pensa em abordagem psicológica, a gente está pensando em um conjunto de práticas, de técnicas, de teorias que servem como base para a escuta na clínica psicológica. Quando a gente entende que a psicologia não é uma coisa só, mas existem aí teorias que vão ser diversas, né, na maneira de escutar e de tratar o sujeito, a psicanálise ela não é diferente. Só que um pouco da diferença da psicanálise é porque ela está surgindo ali mais ou menos também do próprio nascimento da psicologia no que a gente entende como psicologia contemporânea. Então, se a gente vai pensar a psicologia mesmo desde os primórdios, a gente talvez iria muito longe, né? Porque a psicologia também ela é filha e está completamente atravessada da filosofia, né? Quando a gente pensa as questões do espírito, do ser, tudo isso já é psicologia também de alguma maneira, né? A gente pensa psique, né, que no caso é a mente, mas aí hoje a gente já tem outros entendimentos, né, do que é mente, que aí a gente também vai vir com as teorias do cérebro, né, as neurologias, as coisas todas, mas enfim. Então, mas a gente vai falar a partir de uma psicologia mais contemporânea, né, desse marco que eu parto aí mais ou menos do século XX. Então, a psicanálise, ela também tá no surgimento dela mais ou menos ali, com Freud, né, que era um médico neurologista, ali vienense, judeu, e o Freud, ele tem essa formação enquanto médico, então ele tá voltado para o adoecimento do corpo, né, para buscar as razões físicas, né, do adoecimento desses pacientes. No entanto, ele já atuava ali em hospitais psiquiátricos, vai fazer um estágio com Charcot, lá na França, e aí ele se depara com o fenômeno da histeria, né, que são mulheres que sofrem de paralisias, que não conseguem andar, não conseguem falar, e nesse momento, embora, né, também esse fenômeno ele aparecesse muito em mulheres, mas não se dava apenas em mulheres, mas os casos mais famosos e a predominância também eram em mulheres. E aí o Freud encontra, né, essas mulheres adoecidas no caminho dele e naquela época, e se diz assim, a gente não sabe por que elas estão sofrendo disso. Deve ser fingimento, né? Tanto que a histeria vem do nome de né? Tem uma origem semântica que é útero, então alguma coisa como o fingimento ali do feminino, né? Esse exagero do feminino, até porque historicamente também falam do machismo, né, que está muito entranhado, enraizado na nossa sociedade como de uma forma geral, a mulher é invisibilizada. Então, como enxergar sofrimento naquele sujeito que estava ali gritando, se debatendo, mas não se tinha recursos também para escutar esse sujeito, né? Então, o Freud, ele também nessa pegada, num primeiro momento, vai pensar, mas qual é a origem desse sofrimento? A gente tem que encontrar na questão física. Só que o percurso dele foi outro, né? Tanto que ele tem muito essas referências na mitologia grega, nos mitos, na literatura. E aí ele vai entender, bom, tem alguma coisa aqui que não se encerra no corpo, né? E aí ele vai começar a clínica dele a partir disso, da atenção, né, que ele dá, desse debruçar-se, desse encontro que ele faz com essas mulheres. Então a clínica psicanalítica, ela surge a partir do encontro do Freud com essas mulheres, né? Então se dá a partir do momento em que o Freud vai começar a escutar
entender a história de vida dessas mulheres, do porquê que elas estão ali paralisadas, do porquê que elas estão delirando. Depois a gente também entende durante a história que tinha a ver tudo a ver com esse contexto cultural, né, no qual as mulheres eram muito reprimidas. Então, o adoecimento que elas sofriam em relação a não conseguir falar nada mais era do que a própria repressão social que não deixava com que elas falassem, né? Então, elas não podiam ocupar o espaço público, né? O ambiente que elas estavam ali cerceadas era a família, e ainda assim um papel muito restritivo em relação ao que era ser mãe, o que era ser mulher. Então a clínica psicanalítica ela surge desse encontro, né? E também muito dessas mulheres que vão produzindo também a própria clínica psicanalítica, porque o Freud ele tem esse mérito de ter tido essa atenção, de ter se voltado para esses processos. Mas do quanto, por exemplo, uma das primeiras pacientes do Freud, essa história é muito boa, que ela vai falar para o Freud parar de interrompê-la, né? Deixa eu falar, porque no primeiro momento ele usa a questão lá da hipnose, né? Porque ele vai primeiro, no primeiro momento, tem um trauma aí, tem alguma coisa aí que tá adoecida, então tem uma questão traumática. Vou atrás disso, a pessoa precisa recordar, depois que ela recorda, isso em tese sumiria, né? As coisas estariam resolvidas. Depois ele entende que não, que na verdade forçar essa barra vai levar para um lugar de resolveu agora momentaneamente, mas isso vai retornar até porque é de uma história muito mais enraizada e contínua dessa pessoa. Então, e aí o Freud vai entendendo que as questões elas são muito mais profundas, né? Que não é só essa abordagem terapêutica de um momento, ou mesmo de um apaziguamento de uma angústia mais momentânea. Que isso é importante, também faz parte da técnica, né? Um pouco de um apaziguamento da angústia, mas que essa não é a finalidade. Afinal, a análise, né, o que ele vai produzir enquanto método vai ser essa coisa muito mais prolongada, né? E também muito entendendo aí os tempos desse adoecimento. E também o Freud vai trazer muito essa questão da imprevisibilidade, né, desse tratamento. E para concluir, assim, em relação também à questão das histéricas, né, do quanto essas mulheres contribuíram, né, para a construção dessa técnica e desse dispositivo de escuta, é que elas forçaram, né, o Freud a escutá-las de alguma maneira, né? Houve ali um desejo muito claro, quero que você me escute, mas me escute de verdade. Não é só uma pseudo-escuta que você tá aqui, né, envolto disso que eu tô falando, mas não consegue não me interromper, né? Então a clínica psicanalítica ela vai surgindo nesse contexto histórico, né? De uma Viena aí do século XX, Europa, né? Então a gente precisa situar tudo isso. E a psicologia que vai surgindo também a partir disso, né? A gente vê, por exemplo, as correntes que se dão depois, que são um pouco também dos tensionamentos e dos conflitos, né? E das discordâncias que se dá lá, né, com o próprio Freud. Então, se o Freud é esse grande criador, digamos assim, de uma clínica psicológica, mesmo que não se tenha como psicologia enquanto ciência, né, que a psicanálise de fato era entendida como uma outra coisa desde esse momento, mas o que vem se tornar a psicologia clínica, como a gente conhece depois, é completamente influenciada por essa prática, que é a psicanálise. Então, depois as pessoas vão começar a discordar, né? O próprio grupo fundador, né, começa a discordar, isso é importante também, porque vão se criando outras correntes, né? Então, por exemplo, a Melanie Klein, ela vai pensar a psicologia infantil, né, a terapia com crianças. O Jung já vai fazer o corte, mas ele vai construir a própria teoria, o próprio Fritz Perls, né, que vai construir a Gestalt terapia, mas todos partem de um solo comum que é a clínica, né, que é pensar essa pessoa e a sua complexidade e os adoecimentos que ela traz. Então, dentro da própria psicanálise existem divergências, né, do que é a própria psicanálise, do que ela pode oferecer. Mas o que eu tô trazendo um pouco também dessa história do quanto a psicologia e a psicanálise nesse nascimento, elas andam juntas, né? A psicologia que a gente conhece hoje e a psicanálise que a gente conhece hoje também. Então, do quanto elas vão aí tensionando o tempo todo, bebendo uma na fonte da outra. Existem essas divergências, por exemplo, na universidade sobre
o espaço da psicanálise na universidade, porque em tese ela teria aí um outro método menos científico, digamos assim, né? Um tema que ele é bastante polêmico, digamos assim, né? Porque existem muitas discordâncias, mas eu entendo que a psicanálise é ciência, não ciência nos moldes, né, das ciências naturais, e com alguns parâmetros aí que, em geral, se costuma colocar, né, para validar e dizer que aquilo é científico, mas existem muitas evidências, né, e muitos estudos, e muita gente, né, que é beneficiada, né, que está em tratamento e que se vê contemplado, né, por essa maneira de ser escutado, de ser tratado, de ser percebido. Então, a psicanálise tem um lugar na universidade hoje, embora alguns psicanalistas mais conservadores, digamos assim, discordem disso, né? E pensem, não, a psicanálise é uma coisa, a psicologia é outra. A minha posição é de que ter um lugar na universidade como uma disciplina, por exemplo, porque a maioria dos cursos de psicologia hoje no Brasil tem a psicanálise como abordagem teórica, né? Quer dizer, esse caminho todo para dizer que, embora ela tenha sua independência, mas ainda assim ela tem assim a sua vizinhança e também a sua relação muito forte com a psicologia. Então, como é que a gente vai pensar a psicanálise no Brasil sem essa moradia, digamos assim, que ela faz nos cursos de psicologia? Ela então, continua sendo a base, né? Em alguns casos, sim, né? Isso também é uma opinião e uma posição que muitos podem divergir de ti, né? A gente sabe que há essa base que é histórica, né? Isso daí é inegável. Sim. Né? Mas quando eu digo assim, a psicanálise ela não pode ser reduzida a uma abordagem psicológica, quer dizer, ela não pode ser só técnica, teoria e alguma coisa que se aplica no contexto da psicologia enquanto ciência e profissão. Por isso que a gente tem que dar essa volta toda, porque existe essa possibilidade, mas ela não é unicamente o caminho, né, que a psicanálise pode tomar. Tá? Até porque é isso, né? Os psicanalistas, eles têm uma formação à parte, na qual existe aí o tripé, né? Que as instituições hoje são muito diversas, mas em geral é o quê? A supervisão clínica, é o percurso teórico e também a experiência clínica, né? Então esse tripé que se resgata aí, que o próprio Freud estruturou e construiu, né? Para dizer, você vai ser psicanalista desde que você seja analisado, né? Passe por esse tratamento, porque então, se faz sentido para você, no sentido de estar ali para o outro, você também precisa passar por isso para sentir no seu corpo, né? Então, não é só um processo racional, né? De racionalizar, mas de sentir também. E também tem a base teórica, assim como esse percurso, né? De começar em algum momento a escutar as pessoas. E só se aprende a escutar escutando, né? Então, por isso que não existe essa coisa de um psicanalista pronto ou também de um psicanalista de título, né? A clínica se faz na clínica, né? Exatamente, no caminho da clínica. E também uma posição que eu teria de crítica, digamos assim, em relação a esse excesso de cursos hoje, de formações, né, muito frágeis, muito questionáveis em relação à formação do psicanalista. Quer dizer, não sei quantas horas, e aí tu vai te tornar um psicanalista? Como assim? Né? Eu acho que para a gente ter uma prática ética, de fato, essa questão do tempo, da supervisão, e de uma prática, né? Tudo isso tem que estar junto, né? E não simplesmente um curso de algumas horas e aí esse título, né, dado por uma instituição às vezes não tão confiável que vai, enfim, te levar a lugares, mas que nem sempre essas pessoas em questão estão preparadas para ocuparem esse lugar. Perfeito, perfeito. O que eu acho interessante, professora Andressa, é que quando Freud, neurologista, médico, né, tratando a questão biológica, ele entende que muito daquele sofrimento daquela época da histeria não tinha nada a ver com o biológico, e sim com uma interpretação.
né? O que aquela pessoa sentia, o que ela tinha, o que ela somatizava no corpo, e o que a gente vive muito hoje, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Sim. Nas perguntas. Então, realmente para mim, a psicanálise, eu tenho essa visão, né? De base, até porque a psicanálise trouxe essa escuta. A psicanálise, ela mostrou que a gente pode sim sofrer sem ter algo biológico na gente, né? Sim. E a beleza da psicanálise para mim está aí, né? Principalmente hoje, né? No que a gente está vivendo muito no mundo. Sim. E do quanto é alguma coisa mais processual, né? Assim, porque o próprio corpo, essa coisa também que em psicanálise não tá dada, né? A própria construção da nossa imagem, como a gente se enxerga, o próprio desenvolvimento, né? A gente só se desenvolve também de maneira relacional. Então, o bebê que precisa ser maternado, que precisa ser cuidado. Então, essa visão de que o corpo, mesmo que a gente enxerga como corpo biológico, ele não se sustenta sozinho sem um outro, né? Sem uma conexão. E também dos processos psíquicos que a gente precisa fazer para se desenvolver. Talvez eu não goste tanto da palavra desenvolvimento, porque é essa coisa que a gente talvez enxergue como essa coisa linear, Sim, né? sim. E a psicanálise também vai trazer pra gente do quanto nós somos mais indeterminados do que gostaríamos de admitir, né? Então, muito do que a gente se torna não é de uma escolha meramente consciente, mas são das relações que nos atravessam, sejam familiares, sejam culturais, da própria linguagem, né, que vai estar atravessada pelo discurso religioso, pelo Estado, pela história. Então tem muita coisa envolvida e a psicanálise traz um pouco dessa dimensão. Então, se o psiquismo, essa coisa extremamente indeterminada, que é um pouco o que é o inconsciente, né? Então, não é que a gente não vai fazer parte desse processo elaborando o que é isso pra gente, não é que a gente vai estar aquém desse processo, mas a questão não se dá de maneira tão controlada e consciente. O processo de racionalização desses processos é possível de ser feito e precisa ser feito para que a gente, inclusive, não sejamos sujeitos que estão aí no mundo sem se perceber, né? Quer dizer, o que é isso que está o tempo todo se repetindo, acontecendo, e não está no modo automático, digamos assim. Né? Então a psicanálise vai dizer, a gente pode cair, e a gente tem muitos riscos de cair nesse modo automático, porque muitas coisas nos compõem, mas a gente precisa ir elaborando e entendendo o que nos compõe, para então a gente fazer alguma coisa com isso. Que não necessariamente está nesse campo de uma intervenção direta e precisa e transformadora. Quer dizer, a psicanálise também, ela tira um pouco, eu acho que essa ideia de que a gente pode fazer tudo. Ela nos dá um lugar muito mais humano, inclusive. Eu acho que é um lugar de humanidade, porque entende que talvez estejamos muito mais no campo das limitações, e isso não é ruim, porque hoje a gente fala tanto, né? Ser a melhor versão, ser o melhor trabalhador, ser o melhor filho, a melhor esposa e não sei o quê. Mas que a psicanálise vai trazer um pouco dessa dimensão do pera lá, né? Somos contraditórios, extremamente errantes, inconstantes. E isso nos faz sofrer em alguma medida, mas no momento em que a gente vai se apropriando disso, a gente se torna menos passivo diante desse processo, né? De entender que não, as coisas não estão acontecendo comigo pura e simplesmente por conta do destino, porque Deus, porque isso, porque aquilo, tem a minha mão aí também. Tudo bem, você pode entender que existem questões religiosas, questões culturais, sociais, inclusive isso nos atravessa demais, né? Pra gente também não cair num discurso um tanto individualizante, né, que tudo é sobre o sujeito, mas é necessário encontrar em meio de um caminho, né, entre o que é a cultura e o que é o sujeito, né, e no caso a psicanálise vai dessa dimensão do dá pra fazer algumas coisas, não dá pra fazer tudo, eu acho que essa que é a grande questão, né, tipo, não somos onipotentes, né, precisamos dos outros, somos atravessados e nos constituímos com os outros, e somos muito falhos, né, nesse processo. Então, eu acho que
a psicanálise vai trazer essa questão da determinação, que ela é muito importante a gente ter em vista. Outra questão histórica que eu acho também interessante de trazer, eu acho que, assim, se em 2024 é polêmico, né, quando se pensa em psicanálise de uma maneira de grosso modo, né, quando se pensa em sexualidade, né, então a gente pensa, se Freud era um safado, não sei o que, ou sei lá o que, né, mas se hoje ainda em alguns espaços é muito difícil falar sobre sexualidade, em 1920, 1900, quando ele começa, né, esse movimento, e falar disso é fundamental, porque a gente está falando do que é a psicanálise, né? E a psicanálise, ela vai versar também sobre a sexualidade, do quanto a sexualidade, ela é central na nossa experiência, né? E aí ele vai pensar a sexualidade infantil, que também foi muito, muito polêmico na época. E é importante, né, falar o que é sexualidade infantil, o que isso na prática quer dizer também. Primeiro que sexualidade infantil, quando ele está estudando e pensando lá, é que a sexualidade do corpo infantil é aquele que sente, né? Desde o primeiro momento, o corpo já tá ali. São as zonas erógenas, né? Isso, são as zonas erógenas, são as pulsões, já tá tudo ali. E isso não quer dizer porque a gente tem uma visão muito reducionista do que é sexualidade, né? Que a gente, em geral, pensa o que é sexualidade. O ato sexual. E o Freud vai ampliar essa noção de sexualidade. Quer dizer, o nosso corpo inteiro é sexual em uma perspectiva erótica mesmo, de sentir, de se excitar, de se energizar. O que é a libido, se não essa energia também que nos coloca no mundo, né? Que nos dá aí uma vivacidade, um negócio. E também dessa possibilidade de ser tocado e de ser marcado, né? No caso da criança, né? Quer dizer, ela vai ser tocada e ela vai ser afetada, e é um afeto que marca. E não eu tô falando do afeto no sentido só do amor, mas do afeto enquanto energia. E do quanto a sexualidade, né, em psicanálise, vai ser todas essas experiências que compõem o sujeito desde os seus primeiros anos. Então, o Freud ele vai trazer uma perspectiva de sexualidade abrangente, porque é essa maneira como a pessoa vai se compondo, como ela vai se relacionar com o outro. Então, tem a ver com orientação sexual, logicamente, com qual objeto de desejo que essa pessoa vai se identificar, quer dizer, se vai gostar de homem, de mulher, não binário, ou não vai gostar de ninguém, ou não vai desejar ninguém. Mas, além desse desejo que a gente conhece, né, de maneira mais comum, assim, porque quando a gente pensa desejo, pensa mais em desejo do outro, mas o desejo em psicanálise vai passar por essa coisa que está nas relações, mas não se encerra nas relações, né? Então, na verdade, eu poderia dizer que é um pouco também a sexualidade, o desejo, que a gente também, às vezes, fala de pulsão, né? É um pouco desse movimento, né? Que, enfim, vai servir como uma espécie de combustível e de movimento para o sujeito na vida. Então, é isso, não se reduz ao ato ou a objetos, a sexualidade, essa coisa que, na verdade, move, identifica, dá um lugar no mundo e por aí vai. Perfeito. E a gente consegue ver, professora Andressa, que realmente é muito abrangente a psicanálise, né? E pegando um trecho que você trouxe em relação ao nosso atravessamento com a sociedade, né? E com a religião, com a economia, né? Com a família, enfim. Tem uma pergunta aqui que ela é muito atual, contemporânea, né? Que eu quero ouvir, né, de você. O que realmente a psicanálise vê, né? Ou como ela explica o adoecimento psíquico hoje, tão presente, né, nas nossas vidas. Quando a gente fala de depressão, de ansiedade, como que a psicanálise explica isso? Primeiro que é uma pergunta muito abrangente, né? Muito audaciosa. Porque, como a gente está falando, né? É uma visão de mundo, é uma ética, é um conjunto de técnicas. A psicanálise é um campo também de divergência, né? Porque é composto por pessoas. E hoje a gente vê, por exemplo, no Brasil,
existem disputas muito fortes e é muito importante que haja, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em psicanalista, antes a gente pensava no velho branco, né? Que é o Freud, né? Mas hoje o que a gente vê? Hoje o que a gente vê? É uma psicanálise cada vez mais diversa, também muito fruto das políticas afirmativas do nosso país. Isso, querendo ou não, vai fazendo com que esses corpos que antes não ocupavam esses espaços, né, hoje eles também se voltem para as populações nas quais eles fazem ou fizeram parte, ou são parte. Então, a gente vê hoje uma psicanálise que fala hoje de raça, de gênero, que fala de questões atuais, né? Que fala sobre esses adoecimentos, muitas vezes de maneira mais situada. Então, pensar hoje depressão, ansiedade e todos esses adoecimentos mais falados e mais discutidos, e pensar também de onde a gente parte, né? Porque se a gente for partir somente de uma visão extremamente psiquiátrica, né? Que a gente sabe também que a psiquiatria clássica, ela pode cair no engodo da medicalização, né? Então, a solução para tudo é o medicamento. A gente sabe que existe um lugar e importância do medicamento em alguns tratamentos, mas não pode ser o fim único e absoluto e principal, né? De um tratamento. E também do quanto a gente sabe que essas categorias, né, seja ansiedade, seja depressão, também são frutos de manuais diagnósticos, né, trazidos também aí da Europa, dos Estados Unidos. Então, assim, o que é a depressão e a ansiedade para o sujeito bem aqui em Santa Inês? Será se é mesmo fenômeno para o fulano estadunidense? Né? Então, a gente precisa também fazer essa avaliação crítica em relação a esses fenômenos. Né? E também não atribuir tudo ao sujeito no sentido de só tem a ver com a sua vida, com o que você viveu, mas quando eu digo assim, claro que tem a ver com a vida dessa pessoa e com o que ela viveu, mas assim, que espaços são esses que ela tá, né? Seja o trabalho, seja a família. E aí a psicanálise, né, como a gente está falando, é esse discurso que vai dar ferramentas e possibilidades que essa pessoa possa agir diante esses outros discursos, né? Seja o discurso da família, seja o discurso religioso. A gente vê casos, por exemplo, extremamente adoecedores de preconceito, né, que acontece, por exemplo, a homofobia, né? É um discurso que mata não só simbolicamente, mas literalmente. Então, existem discursos que eles são muito adoecedores, né? Seja o discurso do preconceito, da discriminação, e do quanto a psicanálise vai dar essa possibilidade de corte, né, desses discursos. Então, a gente entende, né? Por que a gente dá tanta importância para a palavra em psicanálise? Porque a gente sabe que as palavras, elas grudam na gente, elas nos fazem sofrer. Então, a palavra de um chefe que te oprime, a palavra de uma mãe que diz que você é aquilo e nunca vai ser nada na vida, ou te ofende, ou você vem de um lar extremamente tortuoso. Então, como tudo isso vai marcando, né? E a psicanálise traz um pouco dessa possibilidade de analisar e dizer: eu sou um pouco isso, mas não sou só isso, né? Afinal, a gente se constitui através dessas relações, mas a gente pode sair desse lugar de passividade, né? Então, creio que a atuação do psicanalista está muito nesse viés, né? De primeiro, entender que categorias adoecedoras são essas, conseguir situar isso num contexto e para a história de vida dessa pessoa, e conseguir fazer com que a psicanálise seja uma ferramenta de possibilidade de atividade, de ação, né, de revolta desse sujeito que às vezes não consegue falar sobre si, que não consegue falar por si, né? Eu acho que essa que é a grande questão também. Porque quando você consegue falar por si, quer dizer, a gente está falando da autonomia que está em jogo, né? E aí sim, você pode levar uma vida na qual, por mais que doa, mas aí você vai conseguir bancar algumas decisões, né? Quer dizer,
quero mandar esse chefe se lascar. A psicanálise fala muito sobre o desejo, né? Que é esse sustentar o desejo, né? Sim. E da dificuldade que é fazer isso, porque a gente sempre pensa também um desejo muito nesse campo positivo. Então, o desejo é só aquilo que eu quero fazer. Tem a ver com a minha liberdade. Tem a ver com as coisas boas que eu quero fazer na vida. Não, o desejo tem a ver também com as coisas que você vai precisar abrir mão para então chegar em uma certa satisfação, em um lugar mais confortável, né? Que às vezes também é muito idealizado, que a gente vai caminhando, até aí a gente encontra um pouquinho do que a gente estava procurando. Ou não, né? Também. Ou não. Andressa, algo que é muito interessante na tua fala é que tu já vem trazendo alguns aspectos da clínica psicanalítica, né? E eu queria que tu falasse pra gente, né, como que funciona a psicanálise na clínica. Porque eu acredito que seja uma curiosidade de quem estuda psicologia, de quem tem interesse em fazer análise. Então, fala um pouquinho pra gente como que funciona isso dentro da clínica. Certo. Então, atualmente eu trabalho com a perspectiva da psicanálise freudiana, só que com atravessamentos da esquizoanálise de Deleuze e Guattari. E o que isso quer dizer, né? Essa vertente desses autores, lá na década de 70, 80, eles estão ali também no movimento de contracultura, Maio de 68 na França, que vai trazer também muitas reivindicações voltadas para as instituições, movimentos estudantis. Há um negócio acontecendo, um desejo por revolução em curso. E aí o Deleuze e o Guattari, eles vão interpelar o Freud, porque eles vão fazer uma crítica na qual a família, né, nessa psicanálise mais clássica, estava no centro, né, da coisa toda. Mas era um centro que estava difícil de desmontar. Porque tá no centro, a gente vive numa sociedade que tem a família no centro. Mas eles entendiam que era necessário reconhecer que isso era processual. Não que o Freud colocasse isso como dado, mas em muitos momentos parecia que era assim. Então, por isso que as pessoas às vezes fazem essas piadas, né? De tipo assim, tu vai num psicanalista e tudo tem a ver com teu pai, com as questões mal resolvidas com teu pai e com tua mãe. Porque assim, muitas vezes o Freud caía nesse erro de ficar insistindo só nessas figuras que são importantes, mas existem outras, né? Então, Deleuze e Guattari, eles vão falar da possibilidade de pensar o desejo como história, né? O desejo não é só o desejo de família, o desejo de matrimônio, o desejo que eles também são tanto marxistas, né? O desejo pela propriedade privada, ou seja, o desejo de uma vida neurótica. A vida pode ser muito mais diversa, pode ter outras configurações, a família pode não estar no centro, e principalmente, né, do quanto o desejo ele vai sendo transformado ao longo da história, e é isso que a gente vê hoje, né, quer dizer, várias configurações aí de família, de casal, como o desejo tem circulado e aparecido, por mais que às vezes a gente não entenda, né, e reprima o desejo em nós, de mudança, ou reprimo o desejo no outro, né? No sentido de não entender, mas o que é isso? É homem ou mulher? Então, né? É uma questão de... não é ruim a gente não entender, né? Na verdade, é porque é isso, né? As transformações, elas estão aí. A gente querendo ou não, elas vão acontecer. Inclusive, eu até acho que esse movimento de tentar reprimir as transformações é porque entende a potência delas. Então, quanto mais força você tem de reprimir alguma coisa, é porque você entende a força disso que tá vindo com tudo. Sim, então, Deleuze e Guattari, eles vão falar um pouco desse campo, né, que do desejo enquanto produção social. Então, é necessário que se situe a família também nesse centro, mas nesse centro que é atravessado por vários outros discursos, né? Religiosos, da cultura, da história do nosso tempo. Então, eu atuo na clínica pensando um pouco também, assim, tomando o Freud enquanto essa referência, lógico, né? Então, eu utilizo o quê? Associação livre
como essa técnica, né, como essa ferramenta de facilitação, digamos assim, da fala do outro, e atenção flutuante. Então, para as pessoas leigas que não sabem para onde vai, o que de acho é atenção flutuante, ou associação livre é basicamente uma maneira mais livre, digamos assim, que a pessoa pode falar. Então, tudo que vier à cabeça, tudo que ela achar que foi importante para ela, não precisa ter um sentido assim linear, não precisa fazer um sentido naquele momento, até porque em psicanálise é interessante porque às vezes as pessoas vão falando e ao longo, né, desse movimento é que elas vão conseguindo se escutar e conseguindo fazer sentido para elas mesmas, né? Então, muitas vezes já me aconteceu com o paciente, né, de ele falar assim, alguns pacientes, isso é uma fala um tanto geral e universal, né, diz assim, tu tá entendendo o que eu tô falando? E eu, não, pode continuar, porque não interessa muito sobre não fazer sentido naquele momento. Em algum momento vai fazer sentido, porque na verdade o sentido ele vai sendo construído. É naquele encontro que vai sendo construído. Então não interessa eu entender muito bem naquele momento, porque às vezes nem a pessoa tá entendendo. Então assim, ela precisa falar, para então ela ir construindo, né, o que é aquilo para ela, o que ela tá sentindo naquele momento, sobre aquilo que ela fala, ou sobre aquilo que ela também não consegue falar naquele momento. Entende? E a atenção flutuante é essa atenção que tem que acompanhar essa fala, que muitas vezes é desordenada, desorganizada, e que pode chegar, em tese, em lugar nenhum. Mas é isso, a gente não vai estar numa prática que pensa numa coisa assim, na utilidade das coisas. Tudo é útil, tudo pode ser útil. Só o tempo vai dizer, a paciência, as intervenções que vão sendo feitas, mas é necessário também que se possa, no caso do paciente, perceber os efeitos na própria vida, né? Porque também não é sem o sentimento de que, como a gente estava conversando anteriormente, alguma coisa está acontecendo. Seja naquele momento da análise, de ele tá sofrendo algumas transformações em relação à percepção, né, da própria questão, ou seja, na vida, né, porque, enfim, né, Isso. a análise não se finaliza no consultório, é só, inclusive, o ponto de partida, né, o que a pessoa vai fazer desde então, a partir disso, que ela começa a trabalhar ali, né, também... Eu já falei muito para os meus pacientes, né? Inclusive alguns já fugiram, porque eu disse assim... O trabalho aqui é um tanto compartilhado, mas principalmente seu. E algumas pessoas se assustam com isso porque pensam que num consultório de psicologia ou de psicanálise você vai encontrar todas as respostas para as suas angústias. Soluções. Isso. E é isso, soluções prontas. Que faça isso e vai dar bem ali, vai acontecer aquilo outro. E como a gente estava falando, né? Se a psicanálise é sobre indeterminação, a gente não sabe de nada. A gente vai sabendo ao longo do percurso, de acompanhar, de escutar atentamente aquela pessoa e intervindo mais no sentido de, pera lá, como a gente pode fazer para você conseguir falar mais e caminhar mais e cada vez mais também se escutando. Isso. E por isso a psicanálise ela é um processo demorado. Né? Sim. É um processo longo. Né? De todas as abordagens, né? Ela é realmente aqui, continua sendo um processo longo por conta disso, a questão dessa escuta. E já pegando aí um gancho com a sua resposta, né? Quando um paciente, cliente chega e ele diz que está com ansiedade, com depressão, o que a psicanálise faz, né, nesse ponto? Então, primeiro que eu acho que que tem que ter um reconhecimento, né, desse conflito, assim. Porque se a psicanálise também entende, somos indeterminados, somos contraditórios, e tudo também parte dessa coisa que às vezes não é coerente na gente. Então, isso tudo tem a ver com conflito também, com uma essência muito conflituosa que a gente tem na vida. Mas conflito não no sentido ruim, né? Conflito é aquilo que faz a gente pensar, é aquilo que não necessariamente é óbvio, é aquilo que nos tira do lugar, né? Então,
Primeiro que eu acho que uma compreensão do que é esse conflito para a pessoa, né? E do que a gente está falando, né? E do quanto a gente não vai apagar esse conflito, né? Esse conflito também vai ser o motor das questões, né? Para que essa pessoa possa, então, chegar onde ela deseja. Tem até um verso, né? Muito bonito da Clarice que eu lembrei agora, que a Clarice Lispector, ela fala que a gente tem que ter cuidado até com o que a gente vai retirar de defeito, porque a gente não sabe qual defeito que está sustentando todo o nosso ser, né? E basicamente é isso. E quando eu trago essa pergunta, professora, é justamente o que a gente está falando desde o início, né? Aquela questão de que as pessoas buscam felicidade. Inclusive, a gente está vendo agora na matéria de gestão das emoções, um livro muito bom que eu tinha lido alguns anos atrás e estou relendo, chamado Rapcracia, rap de feliz, cracia, né? Da sociedade, ser feliz. E essa busca da felicidade o tempo todo adoece. Não, sem dúvida. Porque isso é muito furado, né? Um papo furado. Quem é feliz o tempo todo, gente? Pelo amor de Deus. E aí, quanto mais a gente vai se segurando, né, nessas ilusões, seja dos coaches, seja do capitalismo, enfim, seja de onde venham essas coisas, mais a gente vai ficando frustrado, né? Eu ia falar também sobre do quanto a gente precisa caminhar com esse conflito, no sentido de que a gente não pode apagar, né, como tu traz também da Clarice, a coisa do sintoma, né, que pode ser esse sinal de que alguma coisa ali não vai bem, mas isso também é um pouco de você. Não é que você se resume ao seu sintoma, que você é o seu sintoma, que você precisa colar nele e dizer, bom, sofro de ansiedade e minha vida acabou, eu sempre vou sentir isso aqui, sempre vai ser aterrorizante, sempre vai me faltar o ar. Não. Mas alguma coisa Quem é você? Eu sou TDAH. Pois é, mas alguma coisa sua tem nesse processo, né? Por que tá me faltando ar? Por que diante de algumas situações eu não consigo agir, eu fico paralisado, né? Então, assim, retirar isso é retirar também o que você sente frente a algumas situações, né? Como as situações te afetam. E só dá para encontrar alguma saída também se a gente se debruça de fato, sobre essa matéria. E não sobre o que você deveria ser. Quer dizer, você não deveria ser esse sujeito que sofre, que imagina situações que, em tese, não são reais. Mas, se você está sofrendo, é real. Professora, nós já estamos nos encaminhando, né, para o final. E o que as pessoas, né, a nossa audiência, elas podem fazer a partir de uma visão psicanalítica que a gente está conversando até agora para ter uma vida melhor? Eu nem sei, né? Porque dentro da psicanálise, a psicanálise é bem profunda em relação a isso. Ela diz que o próprio Lacan ele fala que se você vem para a psicanálise para se conhecer, né, ele não atendia. Esse negócio de autoconhecimento, esse negócio de buscar a alegria, a felicidade, a psicanálise não é bem isso, né? A psicanálise muitas vezes é angústia, né? A angústia de você se ater com o seu desejo, se ater com as suas mazelas, com as suas dificuldades. Mas o que você pode fazer ou falar para a gente, né, em relação? O que você pode deixar para a nossa audiência com essa pergunta? Eu acho que quando... Tá, tem essa questão das angústias, elas fazem parte, porque a gente também não pode negar, né? Mas não é só a angústia enquanto afeto que existe também, né? Existem outros afetos aí que também nos movem, né? Seja a alegria, seja a esperança. Eu acho que a gente vive tempos de muita desilusão, né? De muito descrédito de tudo. Até porque, de fato, né? A gente vive numa sociedade que reproduz muitas violências, né? Seja com quem a gente é, de onde a gente vem. Então, nesse sentido, às vezes a única maneira de se resguardar ou se proteger da violência, às vezes é parar de desejar, às vezes é parar de viver, né? No sentido simbólico da coisa, né? Mas não é tão simbólico assim. Porque que é uma vida se você não consegue imaginar, desejar? É uma vida muito pobre, né? De sentido. Não tem prazer. Né?
Então, acho que a psicanálise, ela nos dá essa perspectiva de que o desejo é uma potência gigante, né? E não necessariamente, como a gente está conversando, só de perpassar por coisas agradáveis, mas o desejo te tira do lugar, né? Quando você consegue reconhecer para onde eu quero ir, com quem eu quero ir, de que maneira eu quero fazer isso. Então, creio que a psicanálise, nesse contexto aí de tanta desilusão, pode nos dar um pouco desse gás de não, a vida não é só isso aqui, né? Eu posso um pouco mais. E quando eu falo também dessa incapacidade que eu vejo hoje em dia de imaginar, é que é isso, parece que o mundo, né, o mundo como está estruturado, vai tirando a possibilidade de a gente estar nesse lugar mais inventivo mesmo, até das nossas relações, assim. Eu não tô falando de coisas tão grandiosas, né, mas até a maneira como a gente se relaciona amorosamente, por exemplo, as pessoas também estão muito desiludidas, né? Quer dizer, a maneira de se relacionar, de fazer laço, tá tudo muito distanciado. Bauman fala muito sobre isso, né? Quando ele traz lá o amor líquido. Sim, tem essa perspectiva do quanto os laços estão cada vez mais frágeis, né? Então, diante disso, tudo parece muito fluido e líquido e passageiro e não sei o quê. Mas acho que a psicanálise pode nos levar um pouco para esse lugar da invenção, né? A esperança talvez seja... Eu ia falar esperança, né? Pode ser perigosa também, quem tá prometendo aí alguma coisa. Porque, a gente não tem que viver de promessa. Essa que é a questão também. Vamos se sentir, vamos se perceber. Porque isso também é um pouco a neurose, né? Essa coisa de que sempre a vida do outro é melhor, ou se eu fizesse isso, aquilo, se eu tivesse tomado aquela escolha, a minha vida seria melhor. Né? Então, essa coisa assim, eu não tô falando de imaginar alguma coisa que seja distante, que nos leve para esse lugar distanciado. Não, eu tô falando de imaginação e de inventividade nesse lugar de fôlego, né? De vida, de quero sim, tá, não deu certo aqui, né? Nesse trabalho, nessa relação, eu quero mais. Vou dar o tempo aqui de sofrer, de ficar frustrada, de ficar desiludida e depois olhar para frente, né? E de não me afundar aí nesse processo. Então, a psicanálise é caminho, penso eu, assim. Ótimo. É caminho. Então, pode dar essa perspectiva, né? Porque o que é vida melhor também para cada um pode variar muito. Mas assim, se a gente pensar socialmente no que está acontecendo, por isso que eu falei, né, para tentar ampliar para essa coisa mais coletiva, né, do que eu percebo enquanto processos de desilusão, de afastamento, pessoas com muito medo de experimentar, de viver, porque a vida é uma constante frustração. Mas que a gente não desanime, né, diante da frustração, que a gente continue insistindo e apostando e desejando. Perfeito. Tá bom? Perfeito, professora Andressa, né? Infelizmente, nós não temos mais tempo. Eu ficaria aqui mais 2 dias, gente. A gente precisaria de várias temporadas para a gente conseguir abranger a psicanálise como um todo e ainda não conseguiríamos, né? Mas a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade de estar conosco. E para a gente encerrar, eu queria que você fizesse algumas considerações, né? Para quem está nos assistindo, para que as pessoas realmente fiquem nessa temporada conosco aí até o final, para que realmente elas se encantem também pela psicanálise. Tem muito estudante, tem muitos interessados pelo assunto, então quem sabe aí a gente consegue também despertar nas pessoas, né? Você como profissional da área, a gente ainda não, né? Mas daqui a pouquinho sim, despertar nas pessoas esse encantamento também pela psicanálise. Bom, eu acho que hoje o campo da psicanálise é extremamente diverso, né, como eu pontuei. Então, assim, a psicanálise, ela não tá mais nesse lugar de ser essa coisa super inacessível, super difícil. Não, hoje a psicanálise você encontra em qualquer livraria, né, você procurando na internet, né. Então, encontramos no podcast Espaço Psi. Também. E
Então mostra o quanto a psicanálise, cada vez mais, embora muitas vezes seja reafirmada em alguns espaços como esse saber elitizado, que só algumas pessoas podem acessar, mas a gente está quebrando isso, né? Então que as pessoas possam também se apropriar disso, porque se os profissionais estão cada vez mais diversos, que eu vejo assim que muitas e muitas psicanalistas, né, são mulheres, né? São mulheres racializadas, então, por que eu cito isso, né? De dizer, a psicanálise não está distante, a psicanálise está bem aqui, né? E a psicanálise também deixou há muito tempo de ser essa coisa de, um mistério, essa coisa enigmática. Se alguém vier com essa história também pro lado de vocês, é o papo furado. Gente, não é ciência, né? Ciência, saber, literatura, filosofia, tudo isso que atravessa a psicanálise pode ser acessado por todos e todas, né? Então, do quanto a gente precisa se apropriar disso, inclusive para tudo que a gente conversou aqui, né? Para poder encontrar o nosso lugar no mundo, para nos tornar mais potentes, né? Nesse processo. Então, a psicanálise hoje pode ser encontrada em muitos meios e é necessário que se busque. A universidade também é um pouco desse espaço, né, de debate. Então, e aqui no Maranhão, né, tem algumas instituições também, como as escolas, né, que formam psicanalistas, que tem aí uma formação mais sistematizada, digamos assim, mais tradicional. Tem outras instituições também de ensino, né, que tem também a psicanálise como essa possibilidade de estudo, e existem diversas outras iniciativas também. Então, assim, para se aproximar da psicanálise, de tudo que ela pode oferecer, também se movimentar, ir um pouco atrás, né, que existe esse campo aí bastante amplo hoje no nosso estado. E também ser, né, essa psicanálise que a gente quer, né, como eu digo para vocês, a importância de poder afirmar que sim, é um saber democrático, né, que a clínica hoje em dia não é mais só o consultório, existem outras modalidades também. Então tem a psicanálise na rua, a psicanálise fazendo plantão psicológico, tem a psicanálise nas instituições. Então, se há esse interesse também na possibilidade de procurar no SUS, né, porque existem profissionais lá também. Então, assim, saúde mental é um direito, né, e a gente precisa cada vez mais ir atrás e lutar por esse direito, né? E isso tem a ver também com a psicanálise enquanto esse lugar de saúde, né? Esse lugar que pode nos movimentar, mas enfim. Então, professora Andressa, foi um prazer recebê-la aqui. Como eu disse anteriormente, eu ficaria mais uma semana lhe ouvindo, tá bom? Então, muito obrigado pelas contribuições. Agradeço tá também. Tenho certeza que ajudou o nosso público e fica o convite para os próximos episódios. Muito obrigado. Certo. Professora Andressa, e quem quiser lhe encontrar na rede social, como é que faz? Então, gente, lá no Instagram, @letra de Vênus, no final, né? Vocês podem me encontrar, né? Que eu tô iniciando também agora um pouquinho uma vida mais online, assim, que eu tinha um pouco de resistência, mas aí agora estou o quê? Me lançando também. Então, quiser me acompanhar, entender um pouco mais de como eu trabalho, das minhas reflexões, vocês vão encontrar lá um pouco de literatura, psicanálise, esquizoanálise, tá bom? Então, prazer de poder compor também esse encontro muito bom com vocês, tá bom? Professora Andressa, te agradece imensamente a sua participação mais uma vez, né? Agradecemos também todo mundo que acompanhou a gente até agora. Vamos fazer um convite também para assistir os próximos episódios. Teremos outras abordagens também com especialistas, professores da Faculdade Universitária, que estão conosco, para poder colaborar e contribuir um pouco, tá? Assistam conosco, Espaço Psi, vai estar no Spotify e também no canal do YouTube. Beijos, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal. Beijo!